Quem for chegando aí vai se apresentando. Essa nossa live de hoje é sobre síndrome do impostor. Eu vou tentar responder algumas perguntas que eu recebi para variar. Olá, Eric, tudo bem? Seja bem-vindo. Para variar, eu não sei porque não aparece aqui para mim a caixinha do perguntas e respostas. Eu não sei se de repente, deixa eu ver se eu consigo deixar aqui. Síndrome. Deixar aqui fixado. Eu não consigo deixar também fixado aqui nos comentários. Eu não sei, acho que é a minha versão do Instagram, que não deixa nem fixar aqui nos comentários. Fixar comentário. Pronto. Então, nossa live de hoje é sobre síndrome do impostor, e aí não aparece aqui para mim a caixa de perguntas e respostas. Deixa eu ver se clicar aqui no comentário se aparece alguma coisa. Não aparece. Não aparece a caixa aqui de comentários, mas não tem problema, a gente vai seguir aqui. Eu estou usando aqui um recurso paralelo para gravar aqui essa live eu estou usando aqui pelo computador, eu estou gravando ela aqui pelo computador, e ela vai ficar gravada para vocês, aí vai ajudar vocês a entenderem um pouco melhor, e depois eu vou subir lá no meu canal no YouTube, certo? Então vamos começar a bater um papo aqui sobre síndrome do impostor. Oi, Meire, tudo bem? Oi, Rayane, tudo bem? É um conteúdo, eu confesso que particularmente eu fiquei surpresa quando eu coloquei para vocês votarem se preferiam síndrome do impostor ou se preferiam, oi Marquinhos, tudo bom? Se preferiam vampiros emocionais. E eu realmente confesso que fiquei surpresa quando vocês optaram por síndrome do impostor, porque não é um tema muito comum, mas é um tema muito interessante porque ele acaba envolvendo carreira e aí trouxe muitas dúvidas durante esse mês, né? A principal dúvida que eu percebi que ficou... Oi, Natália, tudo bom? A principal dúvida que eu percebi que ficou entre vocês em relação à síndrome do impostor é se as nossas inseguranças corriqueiras, os nossos momentos de autoestima baixa, que são normais, se isso se configuraria a síndrome do impostor. Então, acho que é bom a gente explicar aqui nessa live, primeiramente, é claro que a gente está falando de uma síndrome, como toda síndrome, ela pode ampliar e se amplificar para outras áreas da nossa vida. Mas, de maneira geral, a síndrome do impostor, ela tem uma relação com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia no trabalho. São pessoas que são bem-sucedidas no trabalho e que por algum aprendizado ao longo da vida, geralmente essas pessoas tiveram feedbacks não muito positivos, ou foram extremamente cobradas, ou foram... quando entregavam resultados bons, esses resultados eram menosprezados pelos adultos que criaram e cercaram essa criança no processo de formação dela. Esse ser humano, ele tende a achar, quando ele cresce, que qualquer ação dele relacionada ao trabalho, essa ação não é boa o bastante. E aí essa pessoa começa a se perceber como um impostor, como uma fraude, quando ele está em algum processo de trabalho. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas que são muito bem-sucedidas acharem que colocarem no seu discurso justificativas para o sucesso que elas têm. Por exemplo, é alguém que passa, por exemplo, em primeiro lugar num concurso, e essa pessoa começa a virar e dizer assim, não, mas é porque aquele concurso não foi tão concorrido, é porque o pessoal daquela região não se interessa muito, ou não estuda muito, não se preparou muito bem. Ela não acha que é um mérito dela ela ter passado em primeiro lugar, e ela começa a colocar no discurso justificativas para ela não ter passado em primeiro lugar. Eu recebi 5 perguntas, para mim não aparece aqui a caixa, não sei porquê, eu acho que talvez seja a minha versão do Instagram, vou tentar atualizar, mas eu lembro de algumas perguntas, não lembro de todas, gente, mas eu lembro de algumas perguntas que apareceram. E uma das perguntas que apareceram, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no computador para ver se aparece aqui para mim, se eu consigo ver
né? Aqui essas perguntas, não, eu não consigo ver porque eu estou usando aqui o programa para gravar. Beleza, sem problema. Uma das perguntas que me fizeram foi algo mais ou menos assim, gente, eu não lembro de cor todas, mas uma das perguntas que me fizeram foi mais ou menos assim: se as dificuldades que a pessoa tem no dia a dia dela, se isso pode ser entendido ou compreendido como síndrome do impostor. Porque, pelo que eu entendi, a pessoa ela tem dificuldades no trabalho e ela acha que essas dificuldades estão indo para o lado pessoal. E aí é uma questão que eu acho que é importante. Tanto a síndrome do impostor quanto as nossas inseguranças, elas podem afetar o trabalho. Isso aí é perfeitamente compreensível. A questão é, se essa insegurança, ela começa já em você, uma sensação de que você pode ser descoberto a qualquer momento, de que você não entrega, de que o resultado que você entrega não é o melhor resultado possível, isso sim pode ser um problema relacionado à síndrome do impostor. Se isso amplifica para outras áreas da sua vida, é possível sim. É possível, a depender do grau de cronificação, do grau de envolvimento da pessoa com aquele transtorno, ela pode sim começar a se perceber como alguém que isso está generalizando para as outras áreas da vida. Então, essa insegurança no desempenho dela não fica restrita apenas ao trabalho e ela pode caminhar para outras áreas da vida. Uma outra pergunta também que me fizeram, a pessoa colocou mais ou menos assim, que ela só se sente uma fraude, ela só se sente insegura em relação ao trabalho quando ela está passando por algum problema financeiro. Olha, isso não é especificamente síndrome do impostor, mas acho que é uma questão muito relevante, a gente precisa tocar nesses pontos, porque são pontos importantes. Em geral, gente, é muito comum, sim, a gente se sentir inseguro quando a gente não se percebe capaz de pagar as nossas contas, quando a gente percebe que a gente não consegue honrar com os compromissos que assumiu. E isso afeta, sim, a nossa autoestima, porque, tecnicamente, o que se espera de uma pessoa numa vida adulta funcional? É que esse indivíduo seja capaz, esse sujeito seja capaz de pagar as suas contas. E se de algum modo você não consegue honrar com os compromissos que você assume, isso vai afetar sim sua autoestima. Eu não estou falando aqui daquela pessoa que gasta mais do que aquilo que ganha. Eu estou falando de uma pessoa que passou por uma crise financeira, de uma pessoa que está com um problema de saúde que teve que afetou o seu orçamento, ou então uma pessoa que tem desejos de consumo um pouco mais elevados e ainda não consegue ganhar no patamar que ela tem como sonho, como desejo de consumo. Isso afeta a autoestima, sim. Por quê? Dinheiro está relacionado com a nossa capacidade de gerenciar recursos para a nossa satisfação pessoal. Então, se eu ganho pouco, a percepção que eu vou ter da minha satisfação pessoal, ela vai ser afetada. Eu não sei se faz sentido o que eu estou colocando. Não estou fazendo aqui, gente, nenhuma ode, nenhuma exaltação a ganhar dinheiro, como se isso fosse parâmetro de sucesso. Quem me acompanha sabe que dinheiro é um elemento importante, mas eu não considero um único fator de parâmetro de sucesso. Mas é claro que se você não consegue ganhar de acordo com aquilo, com o estilo de vida que você quer ter, é óbvio que você vai se sentir, sim, um pouco, como é que eu poderia dizer assim, um pouco afetado na sua autoestima. Porque qual é a lógica, gente? A gente passa anos da nossa vida estudando, a gente passa anos da nossa vida se preparando para poder desfrutar da vida adulta. Se quando a gente chega na vida adulta, depois de todo o empenho que a gente teve, a gente não consegue viver o estilo de vida que para a gente seria agradável, a gente vai se sentir incapaz, incompetente. E isso afeta, sim, a nossa autoestima. Então, acho que a primeira coisa que você pode fazer se você está numa situação como essa é tentar delimitar exatamente qual é o estilo de vida que você quer ter. Quais são os padrões de consumo, de estilo de vida que você quer ter, de lazer, de roupa, de moradia. Delimita isso para você. Tenta colocar na ponta do lápis mais ou menos quanto que seria para você custear o teu estilo de vida. E aí você vai ter uma noção de quanto que você precisa ganhar. Tendo uma noção de quanto que você precisa ganhar, você vai ter que tomar decisões que te direcionem para ganhar esse montante financeiro. Não sei se faz sentido.
Flávia, como é que eu vou fazer isso? Gente, tem zilhões de produtores de conteúdo, de educação financeira que te ensinam, de empreendedorismo, etc., que te ensinam. Isso não é exatamente o meu know-how e eu não vou ficar aqui falando como se eu fosse uma entendedora exaustiva do assunto, se eu não sou. Não é exatamente a minha área de conhecimento básico, mas a grosso modo você vai ter que se recolocar profissionalmente, procurar um trabalho que você ganhe mais e você vai ter que juntar dinheiro também para poder viver o estilo de vida que você quer, certo? Uma outra pergunta que também me fizeram, foram 5, acho que eu já respondi 2. Uma outra pergunta que me fizeram. Flávia, eu me esforço pra caramba, mas eu sempre vejo pessoas que são mais bonitas que eu se darem, oi Jefferson, boa noite. Pessoas que são mais bonitas que eu se colocarem bem no mercado de trabalho e eu não. Olha só. Esse é um ponto delicado. Esse é um ponto muito, muito, muito delicado. Eu vou depois, como as perguntas, eu vou depois dar um print, fazer um resumozinho das perguntas lá nos stories, tá, gente? Por que isso é um ponto delicado, né? Porque a gente vive hoje um contexto social em que, se você fala determinadas coisas, parece que você está fazendo apologia a determinados assuntos. O que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, estética é uma questão de parâmetro e parâmetro cultural, uma questão de referência e referência cultural. O que é bonito, o que é feio é estabelecido culturalmente num tempo, certo? Então, o que uma sociedade considera bonito vai mudando ao longo dos anos, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender. Segundo ponto, tenta observar, para você que me fez essa pergunta, se é uma questão de estética ou uma questão de energia, de disposição, de empolgação dessas pessoas. Porque muitas vezes o que acontece? Quando nós estamos insatisfeitos com a nossa imagem estética, com a nossa imagem física, a imagem que a gente passa física, é natural que a gente tenha um comportamento corporal e uma transmissão, digamos assim, de força diminuídas. Então, por exemplo, a pessoa fica assim, certo? É diferente da pessoa que está assim, percebe? Então, uma pessoa que está assim, que está com uma postura física que transmite confiança, ela pode parecer mais bonita, ela pode até parecer mais magra, a depender da postura física que ela está, né? De como ela se porta fisicamente. Então, realmente é uma questão estética ou é uma questão de vigor, de animação, de empolgação que essa pessoa passa? Se for uma questão de vigor e de animação, você precisa aprender a trabalhar isso em você e adquirir esse tipo de vigor, né? E isso só vai acontecer com você quando você aceitar a sua imagem estética e melhorar. Oi Ari, seja bem-vindo. Então, eu estou gravando, Ari, eu estou gravando, acho que é Ari, né? Eu estou gravando eu tô gravando aqui pelo meu computador com um programa e eu vou deixar lá no meu canal no YouTube, tá? Então, não vai ficar aqui as perguntas e respostas, porque eu estou usando um programinha, deixa eu só virar aqui para vocês verem, né? Que vocês vão me ver um Inception, tá? Eu estou gravando aqui num programinha no meu computador e vai ficar gravado lá no meu canal no YouTube, tá? Então, onde é que eu estava? Da questão estética. Bom, beleza. Então, o que acontece? Se realmente é uma questão estética, o que você pode fazer para melhorar a sua condição estética? E às vezes são questões simples, como por exemplo, oi, gente, a Ariane que eu conheci no hostel. Ai, Ariane, é porque às vezes assim, eu leio o nome e não decoro. Então, a Ariane vai ficar gravada lá no meu canal no YouTube, tá? Eu aviso quando eu postar lá no meu canal no YouTube. Eu conheci a Ariane no hostel. Gente, muita gente boa, muita gente boa. Então, se é uma questão estética, se é uma questão que a tua estética não tá legal, o que você pode fazer para melhorar? Tem sempre alguma coisa simples que a gente pode fazer para melhorar. Às vezes, dar um upgrade no cabelo, às vezes mudar o corte do cabelo. Boa noite, Gil, seja bem-vindo. Ou Gideon, seja bem-vindo. Às vezes mudar o corte de cabelo, às vezes mudar a cor do cabelo. Cuidar um pouco mais da pele. São duas coisas que são fundamentais, gente. É cartão de visita, isso é para homem e mulher, tá? Isso não se limita à mulher.
pele bonita e cabelo bonito é cartão de visita. Isso passa um aspecto de limpeza, de bem cuidado, de bem... Por exemplo, eu tô aqui com meus fiozinhos nascendo, porque vocês sabem que eu tive esgotamento mental, meu cabelo caiu muito. Tudo isso aqui é cabelo novo que está nascendo, eu não consigo controlar isso aqui. Então, enquanto isso aqui não tiver ao ponto que eu consiga prender, vai ficar assim, fuar mesmo. Então, eu tenho que aceitar, entender, e quem achar que tá feio, paciência. Eu tenho que entender que foi um momento que eu passei de saúde e que me trouxe um problema de queda capilar e que, graças a Deus, tá conseguindo resolver. E graças a Deus que tá nascendo, gente. É tudo cabelinho novo aqui nascendo. Enfim, vai ficar fuar? Vai ficar fuar, paciência. Aí você tem que ligar, desculpa a expressão, o foda-se, e mandar quem achar ruim procurar o que fazer. Mas se você consegue melhorar a tua estética, consegue melhorar teu cabelo, consegue melhorar a tua pele, isso já ganha um mundo, assim, você passa o aspecto de vigor e vitalidade, entende? Então, o que esteticamente você pode fazer para melhorar? Às vezes são coisas pequenas que você consegue fazer, como, por exemplo, acordar um pouco mais cedo para tomar um banho antes de sair do trabalho, para se arrumar um pouco mais, para cuidar um pouco mais de você de noite, por exemplo, passar um creme. Esses dias eu estava assistindo Psicopata Americano, que eu nunca tinha assistido, por sinal, eu indico, é um filme muito bom. E uma das coisas que, assim, que é gritante, é todo o ritual que o personagem tem com cuidado estético. E ele tinha uma percepção, e olha, naquela época, né? Ele tinha uma percepção de que a imagem corporal dele, a imagem estética dele, passava uma imagem de sucesso ou de fracasso. E ele tinha todo um ritual de cuidado com a imagem dele, né? Peraí, deixa eu ver algumas perguntas aqui. Se eu tenho WhatsApp, tenho, mas eu não passo para os meus seguidores, gente. O canal de contato aqui, de comunicação comigo, é aqui pelas redes sociais. Por enquanto, eu não tenho lista de transmissão, eu não uso o WhatsApp para trabalho. Por enquanto, meu WhatsApp é pessoal, desculpa. Mas, assim, me manda direct, Gideon, que eu converso, a gente conversa de boa, quem me acompanha sabe aqui, que direct hoje dá para mandar áudio, dá para mandar muita coisa, então me manda direct que a gente conversa, tá? Cadê a Flávia? João, sou eu. Oi, eu, aqui, sou eu, a Flávia. Ou você não está conseguindo me ver? É isso? Você não está conseguindo me ver? Me fala aqui, João, se é um problema da transmissão, se você não está conseguindo me ver. Ai, obrigado, Ariane, obrigado. Isso para mim é um grande elogio, né? É um grande elogio. E você sabe que eu estou torcendo, né? Aquilo que a gente conversou lá no curso, eu estou torcendo de montão, para você deslanchar e em breve estar embarcada. Sucesso, sucesso, sucesso. Então vamos lá. Se eu indico filmes de personagens que se superaram na vida. Tem um filme que para mim é uma referência. Ele parece um pouco bobinho, mas para mim é uma referência, principalmente quando eu preciso assistir um filme que me remonte, que me traga essa ideia de superação. Para mim, um filme-chave é Forrest Gump. Mas Forrest Gump, ele não é baseado em fatos reais. Eu acho que fica muito mais forte, muito mais intenso, quando a gente assiste filmes baseados em fatos reais. E aí a gente tem uma lista gigante, né? Uma Mente Brilhante é um filme baseado em fatos reais que trata de uma história de superação. Deixa eu ver outro. Gente, aqui assim, de surpresa me dá um branco. Peraí, deixa eu ver outro filme sobre... Vamos fazer o seguinte, Ariane, eu vou fazer uma lista de filmes baseados em fatos reais que tratem de superação e coloco aqui na minha timeline, tá? Eu vou fazer essa listinha. Isso é coisa rápida, tranquila de fazer, que agora me fugiu a memória. Mas eu vou fazer essa lista e coloco na minha timeline, tá bom? Então, aí deixa eu ver se eu lembro de mais alguma outra pergunta que me fizeram em relação à carreira, em síndrome do impostor e etc. Eu falei 3, foram 5. Homens de honra, claro, homens de honra é básico. Obrigado, Jefferson, pela lembrança. Eu até já indiquei ele aqui na minha timeline. Oi, Robson da Casa de Manhã. Gente, Robson é um excelente chefe, Robson, grande amigo, conheço há anos. Tudo bom, Robson? Tudo bem, né? Tô vendo que você está empolgado aí com projetos novos na Casa de Manhã, né? Enfim, deixa eu ver se eu lembro de outra pergunta. Faltam 2, gente, que eu realmente não consigo me lembrar. Mas eu vou responder essas perguntas lá nos meus stories, porque me fugiu realmente da memória.
E aí a gente pode ir batendo papo que vocês quiserem saber mais sobre carreira. Ah, tá, eu lembrei de uma. É algo mais ou menos assim, que a pessoa se esforça pra caramba, mas ela nunca consegue chegar onde quer. Mais ou menos assim, gente, eu não lembro, eu lembro que tem um esforçar pra caramba, né? E ela nunca consegue chegar onde quer. Olha só, eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é traçar uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo da tua trajetória. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Quando você olha a tua vida, do ponto que você está para trás, você consegue perceber aonde você já estava e aonde você está agora. Tendo essa percepção, isso vai te ajudar realmente a entender se você não conquistou nada. Porque nós temos uma tendência a focar no que não dá certo. A gente tem uma tendência a focar no que está errado, a gente tem uma tendência a focar no que não está caminhando, no que não está indo para frente, e aí a gente acha que a vida é tudo aquilo mesmo, e a gente esquece que tem uma trajetória. Então, uma pessoa, por exemplo, com 30 anos de idade, essa pessoa não pode ter tido só fracassos, é impossível. Não existe uma pessoa no universo que com 30 anos de idade só tenha tido fracassos na vida. Essa pessoa teve sucessos. O problema é que ela não consegue perceber esses sucessos porque a mente tende a fixar, a se concentrar naquilo que não deu certo. Então faz uma linha do tempo. Tenta lembrar do primeiro êxito que você consegue lembrar na tua vida, sei lá, com 10 anos. Ah, com 10 anos eu consegui juntar dinheiro e comprei, sei lá, comprei uma máquina fotográfica para mim. Isso é um êxito, isso é uma vitória, isso é uma conquista. E começa a marcar as coisas que foram acontecendo na tua vida. E faz essa linha do tempo, faz essa trajetória. Eu tenho o que eu chamo do meu caderninho amarelo, que é o caderninho, só que eu não fiz assim, eu fiz assim. Eu coloquei uma data lá que para mim era um marco e fui traçando. E eu anoto nesse caderno 2 vezes por ano, geralmente no início do ano, no meio do ano, as conquistas que eu fui tendo naquele ano. E toda vez que eu anoto, eu paro para ler. Gente, isso ajuda demais a gente a perceber onde é que a gente já esteve, aquilo que a gente já conquistou, as nossas conquistas do passado. E aí isso vai dando pra gente gás pra gente ver, tá, eu superei tal coisa lá atrás. Eu consegui viver uma história difícil lá atrás e consegui me superar. Peraí que eu já te respondo, Jefferson. O Jefferson está colocando que é no caso sabotar. Você está perguntando que no teu caso é você se sabota? É isso? Enquanto eu termino aquele de raciocínio, me conta aqui. Então, se você consegue fazer essa linha do tempo, você vai percebendo que você já teve êxitos na tua vida, você já teve pontos positivos, sim, na tua vida. E isso vai te ajudar a perceber que a sua vida não foi só uma história de fracasso. Gente, não existe isso, tá? Até os momentos mais difíceis da vida de uma pessoa impulsionam ela para um momento diferente que ela está na vida hoje, tá? Então, tenta fazer uma linha do tempo para você ter uma percepção e ver se realmente você tentou e nunca conquistou nada. Às vezes o que você conquistou não está tão claro assim para você, certo? Enquanto eu espero aqui o Jefferson colocar, a Ariane está perguntando, e se olhar para trás e ver que não tem nada de concreto? Tá, no teu caso, eu não vou entrar em detalhes, porque no caso da Ariane a gente conversou bastante lá no curso, trouxe um pouco da história dela, entendo a pergunta que ela está querendo fazer. Olha só, Ariane, como é que você pode prosseguir a partir disso? Beleza. Eu acho que o ponto fundamental é quando você olha para trás e realmente há uma história em que não existem conquistas concretas, palpáveis, perceptíveis, a gente tem que ir para conquistas subjetivas. Então, se não existem conquistas concretas, por exemplo, eu não consegui comprar nada, eu não consegui juntar nada, eu não consegui nada de concreto que você olhe, ou você já conseguiu e perdeu, e não tem essa materialização palpável, de alguma coisa palpável, a gente tem que olhar para as conquistas subjetivas, ou seja, as conquistas internas, porque sempre existem conquistas, tá? Então, não sei se está ficando claro. E a primeira conquista, que eu acho que é mais fundamental e importante, e que eu tento colocar para mim como parâmetro, é outra pessoa no meu lugar, vivendo a situação que eu estou vivendo, estaria aqui como eu estou tentando? Porque tem pessoas que desistem e não tá, e assim, eu não vamos entrar naquele julgamento de fulano é fraco, desistiu, né? Cada um tem a sua história
e cada um sabe o peso da vida que carrega, tá? Então, acho que não é nada construtivo a gente ficar se comparando e se achando melhor. Eu acho que se você parar e pensar assim, bom, eu não desisti, isso é uma conquista. Eu estou aqui tentando. Então, se eu estou aqui tentando, se eu ainda estou... Ah, tá, beleza, Jefferson, já respondi, mas se quiser fazer outra pergunta, fique à vontade, tá? Se você está aqui tentando, se você não está desistindo, significa que você tem determinação e persistência, percebe? Isso é uma conquista. Ninguém nasce determinado. Não existe um componente genético que faça uma pessoa determinada. Determinação é uma característica aprendida. Percebe? Então, se você é uma pessoa determinada, se você é uma pessoa que se esforça, se você é uma pessoa que consegue dar um jeito, que consegue arrumar uma forma que dribla uma situação difícil, isso tudo é aprendido, isso são conquistas. Não sei se faz sentido para você o que eu estou colocando. Então, são conquistas muito importantes. Por que são conquistas muito importantes? Porque elas são mais importantes do que conquistas palpáveis. Porque isso aqui, hoje eu tenho, amanhã eu posso perder. As conquistas que são subjetivas, elas moldam quem nós somos. E elas nos preparam para situações piores lá na frente. Porque sempre vai... Gente, sempre pode piorar e sempre pode melhorar. Então, sempre é possível que eu viva uma situação mais difícil do que eu estou vivendo hoje. Então, se você tem conquistas subjetivas, elas precisam estar claras para você. Então, tenta pensar o seguinte: quem você é, as suas qualidades, elas foram aprendidas. Elas não nasceram com você, entende? Ninguém nasce uma pessoa, como é que eu poderia dizer assim? Uma pessoa comunicativa, digamos assim, né? Claro que existem tímidos, introvertidos e extrovertidos, mas a capacidade de se comunicar bem, de falar bem, de convencer as pessoas, de persuasão, a capacidade de persuadir as pessoas, isso é aprendido. A gente não nasce com a capacidade de persuadir. Quando o bebê ele quer alguma coisa, o que ele faz? Ele chora. O bebê não vai lá e não argumenta: ai, mãe, eu preciso que a senhora me dê leite, porque se a senhora não me der de mamar, eu não vou crescer saudável. Percebe? A gente não nasce com essa capacidade de argumentação, isso é aprendido. Então, quando a gente consegue convencer uma pessoa com argumento, que é uma característica que você tem, que eu acho muito, muito, muito forte, né? Você convence as pessoas, a gente meio que conversou sobre isso. Então, isso é aprendido. Isso é um ganho subjetivo muito importante, muito importante. Espera aí que eu já leio aqui, Ariane, deixa eu só ver aqui mais em cima que eu vejo... Exatamente, Robson. A partir desse versículo bíblico que eu fiz, que eu comecei a fazer, né? Quero trazer a memória que pode me dar esperança, que eu fiz a minha linha do tempo, né? Sempre trazer na memória aquilo que pode me trazer esperança. Então, se eu não tenho uma consciência do meu passado, da minha história como sujeito, como é que eu vou ter esperança lá para frente? Então, foi a partir disso, sim, né? Já respondi aqui da Ariane, deixa eu ver aqui. Também penso assim, não comparo sofrimentos, mas para conquistar algo que eu não conseguia, mas para conquistar algo que eu não consegui até agora. Seria a hora de passar a agir de outro jeito, mais ambicioso? Algo como me tornar o que eu nunca fui? Sim, eu acho que não é nem só mais ambicioso, eu acho que mais estrategista. Eu acho que, às vezes, o nosso problema não é sonhar grande. Tem pessoas que sonham grandes, e aí eu considero a ambição um ponto positivo. Para mim, a ambição não é negativo, tudo depende da medida, né? Eu acho que não é uma questão de sonhar grande, é uma questão de estratégia e consciência do sonho. Então, acho que a primeira coisa que tem que estar claro para você, qual é o teu sonho, aonde você quer chegar. Então, tendo clareza de onde você quer chegar, traçar uma estratégia, traçar uma forma de conseguir chegar no teu sonho. O que você precisa fazer para chegar lá. Então, isso precisa estar claro, aonde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. E aí isso é estratégia. Você precisa ter essa estratégia clara. Eu preciso tal coisa, eu preciso tal coisa. Em 1 ano eu preciso disso, em 2 anos eu preciso disso, em 3 anos eu preciso daquilo. Então, estratégia tem que estar claro para você. E aí, sim, agir de uma forma mais organizada, mais sistematizada. Não sei se faz sentido para você o que eu estou colocando, né?
não é só agir no impulso do que vem no dia, no impulso do que vem no momento, né? A gente não pode ser levado pela vida, a gente tem que levar a vida. Não sei se faz sentido o que eu estou colocando, né? A gente precisa ter, não é um controle exagerado, como se tudo tivesse no nosso controle, mas a gente precisa sim ter uma organização em que a gente consiga perceber começo, meio e fim das nossas ações e propósito. Não sei se faz sentido, né? Gente, eu acho que de perguntas a gente encerrou. Eu não lembro mais as outras duas lá que me fizeram, mas eu vou responder elas lá nos stories. Se a gente não tiver mais perguntas, a gente encerra a live. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, aqueles que estiveram por aqui. A gente está com 30 e poucos, eu não quero me estender muito nas 30 e poucos minutos, eu não quero me estender muito aqui nas lives. Peraí, deixa eu ver mais pergunta aqui. Clareou muito estratégia, vou colocar no papel e seguir passo a passo. Sim. Como fazer planos e traçar metas? Bom, eu posso colocar isso como um conteúdo, Jefferson, para gente discutir, mas basicamente você tem que ter, né, tem que estar claro para você onde você quer chegar. Por exemplo, gente, eu estou aqui na sala, as minhas cachorras estão aqui meio se dar barulho, né? Vocês sabem como é que é o esquema aqui em casa, né? As bichinhas, tadinhas, estavam longe de mim. Deixa eu só ler aqui a história do Robson, porque eu acho que é muito legal, porque assim, o Robson ele tem uma história de persistência e de empreendedorismo persistente. Ele colocou aqui um relato, né? Já falei 3 vezes, estou alegremente perseverando. Estou melhorando, o sonho continua e só estou ajustando o GPS do negócio. Mas muda a rota, mas o destino é o mesmo. Obrigado, Flávia, porque você continua fundamental. Ai, Robson, é um prazer, sabe? Assim, eu acho que você tem uma história de superação, o Robson tem uma clareza muito grande de onde ele quer chegar, e aí nesse processo ele vai reajustando rota, vai reajustando, porque é assim mesmo, gente. É muito raro você ter gente que de primeira chega lá, né? É muito difícil. Então, voltando aqui à pergunta do Jefferson. Como fazer planos e traçar metas? Primeiro, ter clareza de onde você quer chegar. Ter clareza de onde você quer chegar, aí você vai fazendo um processo, vai fazendo uma engenharia reversa. Então, por exemplo, vamos supor que o teu projeto seja, vou supor, não sei se é isso, tá? Seja passar num concurso para procurador federal, certo? Você quer ser procurador de justiça do federal. Então, o que você precisa fazer para ser procurador de justiça, para ser procurador federal? Primeira coisa que você precisa fazer aqui é começar a prestar concursos, certo? Estudar para esses concursos. Antes de estudar para esses concursos, o que você precisa ter antes de estudar para esses concursos? Ter uma OAB, sei lá, procurador exige OAB. Então, antes de ter uma OAB, estudar para passar no exame da OAB. Antes de estudar para passar no exame da OAB, concluir o curso de Direito. Antes de concluir o curso de Direito, o que você precisa fazer? Entrar no curso de Direito. Percebe? Então tem toda uma trajetória. Para alguém que quer ser procurador federal, ele não vai ser procurador federal e diz assim, eu vou ser procurador federal e a vida vai me levar. A pessoa tem que ter uma rota muito clara. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que o sonho dele é ser auditor fiscal. O sonho dele é ser um auditor, né? Um auditor de contas públicas. E essa pessoa está mais ou menos há 5 anos se preparando para isso. Fez um curso de gestão pública, está terminando o curso de gestão pública e agora está se preparando, começando a se preparar para o concurso para chegar lá. É uma trajetória longa? Vai demorar muito tempo? Vai, mas essa pessoa tinha clareza, sabia quais eram as estratégias, o que precisava fazer para chegar lá. Não sei se faz sentido se eu te ajudei. Eu posso trazer conteúdos para vocês especificamente, como é que a gente traça um plano, como é que a gente faz um planejamento, como é que a gente traça metas, como é que a gente avalia e mensura essas metas. Eu posso trazer isso para vocês, sim. Porque eu acho que nessa live aqui fica meio... desculpa, gente. Fica meio corrido, assim, sem material aqui de apoio. Porque eu acho que é importante vocês terem algum material. Eu posso pensar em fazer uma live lá no YouTube, e aí eu falo para vocês que no YouTube fica mais fácilzinho, que dá para expor slide, fica um negócio bem legal. Então dá para a gente ter um passo a passo, né? Porque, por exemplo, se eu falar para você que uma meta, ela tem que ser smart, ela tem que ser mensurável, por exemplo.
vai fugir da cabeça. Eu preciso que vocês tenham um conteúdo, que sempre que vocês olharem lá a live, vocês consigam ter o conteúdo e seguir. Eu acho que fica tipo uma aulinha, sabe? Tipo uma aulinha, acho que fica melhor. É um conteúdo mais, como é que poderia dizer assim, mais que precisa de uma didática mais tipo aulinha, tá? Então é isso, gente. Obrigada, obrigada de coração pela presença de vocês aqui nessa live. Eu vou deixar, vou salvar a live, vou só esperar ela terminar de gravar aqui, porque o programa aqui leva um tempinho para gravar. E aí, amanhã, eu subo ela lá pro meu canal no YouTube, depois que ela terminar aqui às 24 horas, junto com a live do mês passado de mudança de vida, que também já está salva. Eu vou subir as duas lá pro meu canal no YouTube e aviso vocês, tá bom? Então, obrigada, gratidão de coração, tá? Olha, se você quer ser professor de universidade federal, estamos juntos. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer, imagino que você esteja já fazendo mestrado ou doutorado, alguma coisa desse tipo, ou caminhando para isso. É uma dica que eu posso te dar, porque esse era o meu plano de vida até 2015. 2015, 2016 eu meio que desisti desse direcionamento de carreira, eu me interessei por outras coisas, né? O que eu posso te dar é começa a monitorar o Diário Oficial da União. Isso é muito importante, isso é muito importante. Começa a olhar os editais de concurso e começa a ver na tua área o que cai. Eu vejo pessoas que vão se preparar para o concurso depois que o concurso abre. Se você tem mais ou menos uma ideia do que está rolando nos editais da tua área, o que costuma cair, como é que cada banca se comporta, o que cada banca pede, fica muito mais fácil, porque tem coisas que sempre são recorrentes. Se você começar a monitorar, você vai perceber que sempre existem eixos temáticos que são muito recorrentes. Por exemplo, na minha área, se for um concurso, por exemplo, para, sei lá, psicologia da aprendizagem, sempre vai ter temas relacionados à questão da deficiência. Sempre vai ter. Então, quem não leu, quem não estuda isso, está perdendo tempo. Então, você ganha muito tempo quando você começa a perceber que algumas temáticas são recorrentes em quase todos os concursos, você já ganha tempo se preparando para elas, tá bom? Então, acho que não sei se facilita aí, né, a dica aí para você, tá bom? Então, gente, a gente vai encerrar a live e eu vou deixar ela, eu aviso para vocês quando ela estiver lá no meu canal no YouTube, tá bom? Gente, obrigada, beijo e bom carnaval, juízo, hein? Juízo. Se forem beber, não dirijam. Tchau.